Vamos lá, gente. Vamos seguir aqui com mais uma característica do inquérito policial, que é o fato dele ser sigiloso. Sigiloso, artigo 20 do Código de Processo Penal. A autoridade assegurará no inquérito o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, eu entendo o seguinte, eu queria conversar com vocês. Publicidade pode ser favorável às investigações. Exemplo, retrato falado, uma foto publicada para captura do indiciado por estupro, etc. O que me interessa? O que me interessa é que a doutrina ela sustenta o seguinte, a sigilosidade. André, por que o inquérito ele é sigiloso? Então, o que é interessante aqui, ó, se a gente bater lá o artigo 37 da Constituição, que ela fala das características, dos princípios que devem ser observados pela administração pública. Então, quais são os princípios que você já sabe? LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Não é isso? Vantagem de gravar aqui que a gente pode ir direto lá, não é isso? Vai lá no artigo 37, vai lá comigo lá. Vamos comigo aqui junto aqui. O que é importante é você olhar o P e o E do LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu acho que só analisando isso aqui já dá uma aclarada boa para você, que é o seguinte, olha só, olha lá o artigo 37, ó. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer dos poderes, né, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, só visualizando esses dois aspectos, você consegue perceber o seguinte, André, quando eu falo de publicidade e eficiência, por que o inquérito policial tem que ser sigiloso? Qual é a razão desse sigilo? Se liga, vai lá no artigo 93, inciso 9 da Constituição. Vai lá no 93, inciso 9, até já conversei com vocês, né? O inquérito policial e a ação penal, que no cantinho aqui. O inquérito policial, em regra, ele é sigiloso, excepcionalmente ele pode ser público. A ação penal, em regra, ela é pública, excepcionalmente pode determinar o segredo de justiça. Questões antagônicas. Inquérito é procedimento investigatório, não tem contraditório, em regra ele é sigiloso, excepcionalmente ele pode ser público. E o processo, a ação penal, é contraditório, tem o sujeito de direitos, em regra ele é público, excepcionalmente ele pode ser sigiloso, determinar o segredo de justiça pelo juiz. Beleza. Mas, André, por que o inquérito é sigiloso? Tá? Olha, existem dois tipos de sigilos. Eu tenho o sigilo garantista e o sigilo utilitarista. Primeira ideia. André, por que você está estudando o artigo 20 do Código de Processo Penal que fala do sigilo? Sigilo garantista, eu estou observando o garantismo penal. Eu estou observando o artigo 1º, inciso 3º da Constituição, que é a dignidade da pessoa humana. Se lembra lá no meu princípio lá do garantismo penal? Olha, cara, se o Estado tem que ser garantista, garantismo penal, qual é a questão aqui? A questão é que eu tenho que preservar a dignidade da pessoa humana. Então, o inquérito policial ele é garantista para a dignidade da pessoa humana, garantir esses princípios. Eu também tenho o sigilo utilitarista. O que é o sigilo utilitarista? Olha, eu vou determinar o seu sigilo para garantir a eficácia das investigações. Então, hoje eu quero te perguntar, vem cá, o inquérito policial é sigiloso, sim ou não? Artigo 20. Por que ele é sigiloso? Olha, cara, por um lado, garantista, o garantismo penal, ele é sigiloso para garantir o quê? A preservação da dignidade da pessoa humana, a sua imagem, haja vista que ele é presumido inocente. Só isso? Não, cara, por uma outra vertente utilitarista, o garantista, eu estou preocupado com o preso. Preso não, o investigado. E o utilitarista, estou preocupado com o Estado. Eu tenho que analisar os dois lados. Se por um lado eu vou ver o preso, o investigado, para garantir a sua dignidade, a sua imagem, e pelo lado do Estado, para garantir a eficácia das investigações. Então eu tenho fundamento para que ele seja sigiloso, tanto para quem está sendo investigado, pelo investigador. Está claro? Pelo Estado e pelo particular, pelo cidadão que está sendo investigado. Maravilha? Perfeito, André. É possível que em determinadas situações eu possa dar publicidade às investigações? É claro. Inclusive é melhor para eficácia das investigações que seja público. Você já viu, por exemplo, o delegado falando, olha,
Vem cá, quem é o principal suspeito? Olha, o crime talvez tenha sido assim, existe uma linha de investigação que deve ser uma outra coisa, mas eu não posso falar agora para não comprometer as investigações, não é isso? Não é isso que às vezes o delegado fala? Na imprensa, na verdade que nem deveria estar falando? Beleza, perfeito. Mas existem outras hipóteses que a publicidade é melhor? Claro, por exemplo, retrato falado. Olha, fizemos retrato falado do autor, bota na imprensa, pimba, todo mundo vê. Não é isso? O que mais? Captura de indiciado por estupro, por exemplo. Não é isso? Localidades determinadas com tráfico de pessoas. Não é isso? Então existem hipóteses onde a publicidade vai ser melhor. Está claro? O que me interessa é que esse sigilo, também a doutrina fala do sigilo interno, do sigilo externo. O que é o sigilo interno? Eu tenho que analisar muitas vezes a possibilidade do acesso aos interessados daquele inquérito. É possível que haja, inclusive, o sigilo interno? É possível que algumas informações sejam sigilosas até para os interessados nessa investigação? Sim, leia-se o advogado, leia-se o próprio investigado. Tá claro? Por outro lado, também tem um sigilo externo. Há interesse da sociedade obter informações dessa investigação? Foi um dos fundamentos. Por exemplo, na interceptação telefônica da Dilma com Lula. A Dilma era nossa ex-presidente, o Lula conversando com ela, dizendo que o Supremo está covardado, que os ministros não têm, desculpa o palavreado, foi o nosso ex-presidente, o grelo duro. Não é isso? Então, isso interessa só as partes da investigação, só os interessados ou toda a sociedade? É isso que o Sérgio Moro, à época, enquanto juiz, ele fundamentou isso. O que um presidente da República, o que uma presidente da República conversa com um ex-presidente, não há interesse só para as investigações, não há interesse só para o processo criminal, há interesse de toda a sociedade e joga no Jornal Nacional isso aí. Está claro? É isso aí. Então, André, quem é que vai ter acesso aos autos, tá? O que me importa é quem vai ter acesso aos autos do inquérito policial pelo sigilo interno, juiz, promotor e advogado, claro. Não é isso? Perfeito, tranquilo, eu tenho essa ideia do sigilo. Dá uma olhada, começa a brincar agora, no artigo 5º, inciso 63 da Constituição. Então a Constituição ela fala o seguinte, olha, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e da advogada. Preso ou qualquer outra pessoa. Então estou falando do sigilo interno, que é o preso interno e qualquer outra pessoa, sigilo externo. O que me interessa? Que ele tem o direito de permanecer em silêncio. Pode cair na tua prova o princípio do nemo tenetur, já conversei com você, né? Nemo tenetur se detegere. Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, inclusive uma decorrência disso, ele permanecer em silêncio. Então ele tem um direito constitucional de permanecer calado, porque ao falar ele pode produzir provas contra si mesmo. Tá claro? E esse sigilo interno, eu começo a falar o seguinte, olha, o artigo 7º do Estatuto da OAB, a Lei 8.906, ela fala o seguinte, são direitos do advogado. Então estou falando agora do sigilo interno a advogado, que é advogado à parte. Parte não, do indiciado, do investigado, porque é objeto de investigação, mas ele tem direito a ter um advogado. E atribuição institucional do advogado o quê? Inciso 14 do Estatuto da OAB. Examinar em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, então não estou preocupado só com o inquérito policial, estou preocupado também com a investigação feita pelo Ministério Público, na Justiça Eleitoral, qualquer coisa. Mesmo sem procuração, na hora, você vai ver que vai ter uma súmula aí que vai mitigar isso aqui, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento. Então eu não vou ter acesso ao inquérito policial só depois que ele for concluído. Em andamento eu vou ter acesso. Ainda que conclusos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital. Em meio físico ou digital. Tirar a foto. Está claro? Físico, xerox e tal. Né? Ter acesso aos originais. Ter acesso ao original para tirar cópia. Ou o que é mais comum, não é isso? Tirando a foto. Beleza? Informações com acesso ao advogado do investigado. Tá claro? Informações com acesso ao advogado do investigado tem relação com a vida privada, só com procuração. Então há uma ideia, se houver alguma situação
onde envolva a intimidade do investigado, eu tenho que ter uma autorização dele. Então, se eu estiver falando de um crime, por exemplo, de estupro de vulnerável, a esse pai que está estuprando a filha, como envolve intimidade muito grande, o delegado pode restringir o acesso ao advogado para que ele só tenha acesso a isso com procuração. Então é um primeiro detalhe. Não tem relação com a vida privada, não precisa de procuração, eu posso apresentar a procuração em momento oportuno. E havia esse probleminha pelo seguinte, muitos advogados, eles com esse artigo 7º, inciso 14, eles chegavam na delegacia e pegavam informações de todos os inquéritos. Sem procuração, crimes que não envolvam tráfico de drogas, por exemplo. E muitas vezes advogados não eram tão sérios, muitas vezes advogados vendiam essas informações para a imprensa. Então você tem a questão da imprensa, você tem a questão da não seriedade do advogado, porque ele muitas vezes ele era partícipe do crime do vagabundo. Não é isso? Então existem essas situações. Ah, mas é prerrogativa da função do advogado. Eu sei, mas o Supremo falou, caramba, tem advogado sério, tem advogado bandido. Além de tudo, também tem que preocupar com o investigado. Então eu não posso, só porque o advogado tem aquela carteira vermelhinha, chegar no inquérito policial e ter acesso a tudo. Então eu já te dei a primeira mitigação. O delegado vai fazer o seguinte, haja visto que ele conduz as investigações. Olha, trata-se de um crime que envolve intimidade. Tem procuração? Não. Eu vou falar com o preso. Você não vai ter acesso agora não. E começou a briga. E começa a pancadaria. E o advogado quer ter acesso. Quer ter acesso a tudo. Súmula vinculante 14 do Supremo Tribunal Federal. O que fala súmula vinculante 14? Não é súmula, é súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal 14. É direito do advogado, do defensor do cara, no interesse do representado, primeiro requisito. Então ele tem que demonstrar minimamente que ele está no interesse do investigado. Através de procuração, sim ou não? Também. Procuração é fácil demonstrar o interesse dele. Mas eu tenho que demonstrar de alguma outra forma que é interesse do preso, do investigado. Ter acesso amplo aos elementos de prova mais ou menos, né? Elementos de informação, elementos da fonte da prova. Porque a prova só vai ser produzida no inquérito, na ação penal. Que já documentados em procedimento investigatório. O que me interessa? Significa dizer que determinadas investigações que ainda estiverem em andamento, o advogado não vai ter acesso. Como, por exemplo, a interceptação telefônica. Se a interceptação telefônica estiver em andamento, esse sigilo vai atingir inclusive a figura do advogado. Claro. Por quê, André? Senão vai perder a eficácia do procedimento. Se uma interceptação telefônica está em curso, o advogado vai ter acesso, compromete o quê? A eficácia das investigações. E depois que a interceptação for feita e já for documentada, se for já degravada e colocada no inquérito policial, agora já vai ter acesso naquilo que o seu cliente já falou. Realizado por órgão com competência, também não está muito certo, né? Com atribuição de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então o advogado ele tem 3 relações. André, o advogado tem acesso aos autos de inquérito policial? Pelo Estatuto da OAB, sim. Primeiro requisito, tem que ser em nome do seu representado. André, como é que ele demonstra que ele é representante dele? Olha, se envolver intimidade, me parece que tem que ter procuração. Se não envolver intimidade, ele pode acostar a procuração em momento posterior. Segundo requisito, olha, todas as investigações que estiverem em andamento, para não comprometer a eficácia das investigações, você não vai ter acesso. Só vai ter acesso depois da investigação. Se houver um pedido de prisão preventiva, um pedido de busca e apreensão domiciliar, o advogado não vai ter acesso, porque senão compromete as investigações. Claro. Perfeito? E por último, olha, você só vai ter acesso a tudo. Vai ter acesso àquilo que é absolutamente indispensável e que diga respeito ao exercício do seu direito de defesa. Está aí a mitigação. Está claro? Então o que é importante é você entender que o advogado vai ter acesso a tudo, mas não a tudo. André, o que faz a súmula vinculante 14? Ela nada mais faz do que pegar 2 princípios constitucionais e ponderar. Que princípio? O artigo 37 da Constituição, princípio da eficácia das investigações, com o artigo 5º também, princípio da ampla defesa. Então, se o advogado não tiver acesso a nada, compromete a ampla defesa. Se o advogado tiver acesso a tudo, compromete o princípio da eficiência.
Então é acesso a tudo, acesso a nada ou alguma coisa no meio? Alguma coisa no meio. Simples assim. Está claro? Por isso que o Supremo Tribunal Federal adotou uma medida, uma súmula vinculante que mitiga esses dois princípios. Pondera melhor esses dois princípios. Advogado não tem acesso às diligências investigatórias em andamento. Habeas corpus 82, 354. Tranquilo, já conversei com vocês. Em caso de negativa de acesso aos autos do inquérito policial, cabe inclusive reclamação constitucional por ofensa à súmula vinculante. Então, se o advogado chegar lá, não é isso? O delegado não der acesso a quase nada, toma aqui a nota de culpa dele. Peraí, cara. Tem o depoimento das testemunhas, o exame de corpo de delito. Eu preciso saber o que houve. Não, aqui só... É óbvio que cabe reclamação constitucional. Fundamento no artigo 103A, parágrafo 3º da Constituição. Cabe também mandado de segurança, tá? Em nome do advogado. Quer dizer, eu estou ofendendo um direito líquido e certo, não do preso, não do investigado, mas do direito do advogado. Olha, eu como advogado, senhor delegado, eu tenho direito a esse acesso, porque a lei me diz como direito líquido e certo. Eu tenho acesso. Direito líquido e certo, que vem do artigo 7º, inciso 14, e da súmula vinculante 14. Beleza? Em razão da celeridade e por violação ao direito líquido e certo, fundamentado no Estatuto da OAB. Cabe ainda habeas corpus em nome do terceiro, que é o do investigado. Olha, senhor delegado, entenda uma coisa. Se você não me der acesso, eu posso fazer 3 coisas. Primeiro, tu está violando a súmula vinculante. Posso reclamar direto no Supremo. Tá claro? Inclusive também internamente na corregedoria. Você está agindo com abuso de autoridade. Segundo, cabe mandado de segurança porque você está ofendendo um direito meu como advogado. Mandado de segurança. Não envolve questão ambulatorial, questão de locomoção, porque eu vou continuar andando normal. Posso ir embora para casa. Mas é mandado de segurança das minhas funções institucionais. Ou então cabe habeas corpus, não perante a mim, mas perante ao meu cliente que pode amanhã ser preso porque você está impedindo que eu exerça a defesa dele. Bacana isso. Tá claro? Em caso de organização criminosa, o advogado deverá ter prévia autorização judicial para ter acesso aos autos de inquérito policial. De onde você está tirando isso? Importantíssimo, galera. Lei 12.850 das organizações criminosas. Lei da ORCRIM, que a nossa querida ex-presidente Dilma Rousseff se arrependeu de ter sancionado. Falou isso. Como é que eu fiz uma besteira dessa? Não é isso? Ela falou isso lá, acho que no Texas, nos Estados Unidos. Texas não sei. O que fala o artigo 23 da Lei de Organizações Criminosas? O sigilo da investigação poderá ser decretada pela autoridade judicial competente. Então, estou investigando um troço tão sinistro, não é isso? É óbvio que se o advogado tiver acesso a alguma informação, eu posso comprometer a investigação de toda a estrutura hierárquica da organização criminosa. Para garantia da celeridade, da eficácia das diligências investigatórias, assegurando-se ao defensor, no interesse do seu representado, amplo acesso aos elementos de prova que digam respeito ao exercício do direito de defesa, vírgula, devidamente precedido de autorização judicial, vírgula. Então você pega a súmula vinculante 14 e ela fala o seguinte: olha, se for uma organização criminosa, eu só vou aplicar a súmula depois da autorização judiciária do juiz. Está claro? Ressalvados os referentes às diligências em andamento. Quer dizer, diligência em andamento, nem com autorização judicial ele vai ter acesso. Está claro? Então entenda, gente, olha só. Quando eu falo do inquérito policial, que ele é sigiloso, você tem que observar de maneira bastante clara do seguinte, que na verdade a questão que envolve é que esse sigilo tem que ser resguardado em razão da eficácia das investigações. Eu quero que você observe que existe o princípio da ampla defesa, que é constitucional, e o princípio da eficácia das investigações, que ela vai ponderando em determinado lado, como também direito à intimidade. Então, às vezes, o advogado, esses 3 coisas tem que botar na tua mente. Aí o advogado vai ter acesso, cara, se envolver a intimidade do preso, do investigado, o delegado pode dizer: olha só, cadê a procuração? Porque eu estou preocupado com o preso, na intimidade dele. Está claro? Olha, cara, se não houver intimidade, você pode acostar depois. Mas pela eficácia das investigações, tudo que tiver em andamento, você não vai ter acesso, não. Tem a súmula vinculante 14. E eu vou além, cara, se envolver organização criminosa, você não vai ter acesso, não. Não, mas eu quero saber se o meu cliente integra uma organização criminosa. Tu não vai saber, não, cara, nós estamos investigando. Se você quiser,
só depois que o juiz autorizar isso. Tem que ter autorização do juiz. Olha o parágrafo único do artigo 23 da Lei de Organização Criminosa. Determinar o depoimento do investigado, seu defensor terá assegurado a prévia vista dos autos. Tranquilo. Ainda que classificados como sigilosos, no prazo mínimo de 3 dias que antecedam ao ato, podendo ser ampliado a critério da autoridade responsável pela investigação. Então, na verdade, quando ele for ouvido, olha que interessante. Se o teu cliente está sendo investigado por integrar a organização criminosa, ele ainda não for ouvido, às vezes ele nem sabe que está sendo investigado. Tá claro? Interessante isso. Então existe uma milícia em determinada localidade, não é isso que eu estou investigando, às vezes o miliciano não está nem sabendo isso. Mas vai chegar um momento que eu vou ter que ouvir o miliciano. Vou ter que ouvir o teu cliente. Aí sim, quando ele for ouvido, é óbvio que aí, para a eficácia, eu preciso ouvi-lo e pela garantia da ampla defesa, o que eu faço? Comunico ao advogado dele, ele vai ter acesso previamente, com 3 dias, do que o cliente dele está sendo investigado, para ele poder conversar com o cliente dele. Aí, agora sim, o princípio da ampla defesa. Muito interessante isso, cara. Se você está me entendendo, significa dizer que você está com raciocínio jurídico. O cara que não tem, ele pega essa porra aqui, lê e decora. Aí fica ocupando o HD na mente dele. Espaço no drive dele. Não precisa ocupar espaço no drive. Basta você entender. Por quê? Princípio da ampla defesa, princípio da eficácia das investigações, eficiência da administração pública e direito à intimidade. Eu preciso ponderar tudo isso aqui e o legislador, ele faz essa ponderação. Maravilha? Tranquilo? Essa é a característica da sigilosidade. Se liga que mais à frente nós vamos falar na questão da incomunicabilidade do preso. Eu vou conversar com vocês aqui, ó, se o preso pode ficar incomunicável. Então, quando você vai lá no artigo 21 do Código de Processo Penal, ele nos fala um troço meio esquisito. O que ele fala? Olha o artigo 21. A incomunicabilidade do indiciado vai depender de despacho nos autos e somente será permitida quando o interesse da sociedade ou a conveniência da investigação o exigir. Parágrafo único. A incomunicabilidade, que não excederá 3 dias, será decretada por despacho fundamental do juiz. Então, quem decreta incomunicabilidade é o juiz, a requerimento do delegado de polícia ou do MP, respeitar em qualquer hipótese o disposto no artigo 89 do Estatuto da OAB. Então, aqui lendo, você conversar o seguinte que eu vou conversar com vocês na próxima aula, no próximo bloco. Olha, o CPP prevê incomunicabilidade. Mas, André, tem um detalhe que é o seguinte, que a prisão tem que se comunicar imediatamente ao juiz em 24 horas para o seu advogado. A incomunicabilidade atinge o advogado? Sim ou não? Não. Ele vai ser comunicado. Está claro? Comunicado. Mas ele vai poder se comunicar com o seu preso. Uma coisa é comunicar ao advogado que o cliente dele está preso. Outra coisa é o advogado se comunicar com o seu cliente. E a Constituição fala outras coisas, sim ou não? Sim, é o que a gente vai ver mais à frente. Abraço, galera.